Shalom, Adonai. Estamos voltando com essa ímpar oportunidade que Deus nos concede de estarmos, por intermédio da soberania de Deus, estarmos aqui. E claro, né, no segundo nível desse agradecimento, todos os nossos irmãos que estão do outro lado aí, na verdade, meu irmão, você tem sido responsável por essa 28ª live. E hoje nós estamos também com essa pessoa toda especial que você já está vendo ali, né? Pastor Celso Trindade, presidente da Missão Nova Jerusalém, tem uma agenda concorrida. Eu na verdade, já com antecedência, né, me dirigi ao pastor Celso e ele, de bom grado, na verdade, deixando até alguns dos seus afazeres, né, até pessoais, para participar conosco nessa 28ª live. E olha, você vai poder interagir, fazer pergunta ao pastor Celso. Pastor Celso, um prazer ter o senhor aqui. Pastor João Batista, Páscoa já convosco. Eu quero aproveitar a oportunidade também e cumprimentar a todos vocês que nesta noite maravilhosa participam conosco desta 28ª live. E para mim também uma alegria ímpar estar aqui ao lado deste nosso nobre amigo, companheiro, pastor João Batista, e poder compartilhar assuntos de tão grande relevância para a Igreja do Senhor Jesus na pós-modernidade. Eu quero externar a minha alegria e rogar que as ricas bênçãos de Deus, nosso Pai, sejam derramadas em abundância sobre você, sobre a sua casa, e que nós possamos crescer em tudo naquele que é a cabeça da igreja, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe, pastor João. Obrigado, pastor Celso. A todos os nossos membros aí que estão ofertando essa oferta gloriosa, né? O seu pastor aqui conosco, nossos irmãos que estão nos acompanhando, aqui do Vale do Ribeira, São Paulo, de outros lugares, seja bem-vindo nesta live. E tem como tema, na verdade, uma indagação, uma pergunta, né? E hoje você vai ter a oportunidade de se responder, né? Dentro de uma exegese, né? Próxima, né? Do que está sendo proposto. Você vai concorrer aí um jogo de talheres de 32 peças, né? A missionária Jane, de bom grado, nos doou, pastor Celso. Amém. Que coisa linda. É isso que atrai também. Coisa linda, Jesus. Evangelho, meu abraço aqui, um beijo no seu coração, tá? Por sua doação. Irmãos, você que já está aí chegando nessa live, né? Lance a sua semente, oferte, não em espécie, compartilhe, né? Como diz o Tiringa, mete o dedo aí, tá bom? Compartilhe esta live com seu amigo, com certeza com alguma família. Sabe aquele assunto que no dia a dia te pergunto e você fica assim, né, pastor Celso? Tem perguntas que nascem assim de repente, que as pessoas ficam sem resposta, né? Está aí essa grande oportunidade. A proposta da live é tratar os assuntos bíblicos de forma mais minuciosa, aplicar a exegese bíblica, trabalhar um pouquinho na gramática, no vocabulário. Deus fez uso da gramática, do vocabulário, e aplicar um pouco a sintaxe bíblica. Deus tem uma grande bênção para você. O texto de onde vamos extrair este assunto está no livro de 2 Reis, capítulo 22, do versículo 3 e o versículo 10. Eu quero dar aqui a honra para o nosso convidado especial, né, nesta live. Um sorriso aqui é que eu estou emocionado. Já perto desse grande homem de Deus. As pessoas de vez em quando ficam, né, fazendo aí um trocadilho, né? Uma poxa, pastor, o senhor podia, né? Eu queria tanto ver o senhor com o pastor Celso aí, conversando sobre a Bíblia, dando um estudo. Aí, tá vendo?
Deus cumpre o desejo do justo. Viu? O seu e o meu. A diferença é que eu tive coragem de implorar para ele nos atender aqui. O pastor Celso vai fazer essa leitura para todos, e aí então nós iniciamos entrando nessa 28ª live com a pergunta que está aí no cartaz virtual: o livro da lei foi perdido ou foi abandonado? Responda e você vai levar os talheres para a sua casa. Pois não, pastor Celso. Muito bem, pastor João Batista, cada um de vocês que participam conosco desta grande bênção. Lembrando que o pastor João Batista é sempre generoso para com a minha pessoa, né? Mas, de qualquer forma, nós agradecemos no Senhor Jesus. Toda boa dádiva e dom perfeito provém do Pai das luzes, e nele não há mudanças ou sombra de variações. Leiamos, então, o texto sagrado que se encontra em 2 Reis, capítulo 22, verso de 3 ao verso 10. No 18º ano do reinado do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo-lhe: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que contem a prata que se tem trazido para o templo do Senhor, o qual os guardas da entrada têm recebido do povo, e que só a entreguem na mão dos mestres de obras que estão encarregados no templo do Senhor, e que estes o deem aos que jazem a obra, aos que fazem a obra, aos que estão no templo do Senhor para consertar os estragos do templo, aos carpinteiros, construtores, pedreiros que comprem madeira e pedras lavradas para consertar o templo. Porém, ninguém prestava conta de prata que lhes era entregue, porque agiam honestamente. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e ele o leu. Depois disso, o escrivão Safã foi ao rei e lhe relatou, dizendo: teus servos contaram a prata que foi achada no templo e a entregaram na mão dos mestres de obras que estão encarregados no templo do Senhor. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu diante do rei. Quando ouviu a leitura do livro da lei, o rei rasgou as suas vestimentas. Palavra do Senhor. Glória a Deus. E arrepiar, hein? Fala a verdade. A presença de Deus estamos percebendo, né, no ambiente aqui, a presença de Deus. Que coisa gostosa, pastor. Amém. A leitura, o senhor tem uma expressão inerrante, palavra de Deus. Olha, está chegando nessa live aqui irmão César da Sede, irmão Fernando Bueno de Cananéia, irmã Rafaela, a irmã Vanilde, irmã Alzira da Sede. Esta irmã Alzira, ela é uma companheira daquelas que o pastor Paulo, né, da igreja primitiva, sempre destacava. Amém. A nobreza dessas mulheres que o ajudavam no evangelho, né? Irmã Elaine, irmã Zete, aqui da congregação de Zete, missionária Cida, que bênção, eu creio que é nossa irmã Cida, nossa irmã do coração. Quase ela não visita essa live, olha a presença do Senhor aí. Jesus é bom demais, né, gente? Irmã Cida, que bênção, que bom. Irmão de Carlos da Sede, irmão Edson, já estão acompanhando a live e saudando o pastor Celso, a minha pessoa, com a paz do Senhor. Irmã Cleusa, tem muita gente chegando aqui. É uma coisa fenomenal. Irmã Rafaela Cristina Gomes da Sede, ela está dizendo que o senhor é o pastor do batismo dela. Irmã Rafaela. Deus seja louvado. A rede social.
Tem uma amplitude e a gente fica de boca aberta. Né? Mas, Rafaela, que bênção, né? Tudo isso também tem o seu valor, né? Administrações diferentes, mas temos esta virtude, né? Este prazer de valor de estarmos juntos. A irmã Cida, a paz do Senhor, só vaso de honra, ela está dizendo. Só vaso de honra sobre vaso de honra, sobre bênção, glória a Deus. Missionária Cida diz: gostei do estúdio, ô glória. Está dizendo, ô glória. Eu estou transcrevendo aqui, missionária, tá? Amém. Pois é, missionária, nós estamos aqui nessa proposta aqui, né? Convidei o pastor Celso e ele, a senhora conhece o seu dia a dia, a sua dinâmica, né? O pastor Celso é um pastor frenético nas suas ações, nos seus compromissos, mas nos dá a honra de estar aqui. Pastora a irmã Cícera Pontes, Pai do Senhor, meu pastor Celso, Trindade. O Senhor é uma bênção de Deus. Amém. Deus seja louvado. Que bênção. Irmã Cícera, olha, oferte aí, compartilhe essa live, tá bom? Irmã Cida, por favor, todos os nossos irmãos aí que estão chegando, queridos, está aí a leitura que o pastor Celso fez, né? Estamos já indo para a terceira live com esta, falando, pastor Celso, reconhecendo, né? Identificando esse crescimento, né? Dos evangélicos, né? A gente percebe isso no número de igrejas no bairro, no número de igrejas em todo o espaço geográfico do Vale do Estado, do Brasil e do mundo, né? De uma forma numérica, o povo de Deus avança e cresce, né? E a live começa apontando para um crescimento, né? Uma visão exponencial, estou usando essa palavra aí, aquele crescimento rápido, aquele crescimento que ele cresce diferente, né? De uma igreja com visão linear, né? Mais tradicional, né? Igreja que veio com essa visão que também, essa visão exponencial, ela vem das empresas, né? Ela vem do circular, né? E eu não vejo nada de errado. Eu entendo que o pastor, ele é dom e ele precisa se esforçar para também ser um gestor. É um desafio, né, pastorear a igreja agora, não é mais como era no tempo dos nossos pais, onde você falava e os membros lhe ouviam, somente ele ouvia, né? Hoje tem o YouTube, ele acaba de me ouvir e ele vai lá conferir, né? Isso, missionário Cida, né? Ele vai conferir para ver se aquilo que o pastor falou está correto, né? Hoje tem, cada um tem seu aparelho, né? Tem um banco de dados, né? Hoje a inteligência artificial também, né? Ajuda você a encontrar rápido o que você procura. Então está sendo desafiador, né? Pastorear a igreja, tem que ter uma vida de piedade no sentido da oração, da consagração, do jejum, mas é bom que o pastor tenha algumas prerrogativas, né? Enfim, então todo esse potencial, né? Toda essa competência na vida do pastor está gerando um crescimento. Estamos vivendo com pastores mais concentrados, né? Pastores que estão fazendo mais uso da leitura, né? Tornando mais também, né, pastor Celso, que eu creio que os irmãos que estão nos ouvindo é importante também destacar isso, né? Questionar, porque a crítica construtiva é muito bem-vinda, né? E então, pastor, estamos falando desse crescimento e que continue crescendo, mas não temos como negar, pelo menos, tirar o nós, falar no singular, eu percebo, um pouco da experiência, andando, como o senhor prega, a gente fica num lugar 2, 3 dias, e você percebe no comportamento, na atitude, né? Na relação social, na relação familiar, né? Enfim,
alguns comportamentos que não condiz à vida cristã. Então é nesse contexto que eu pontuo um crescimento, mas perda de qualidade no sentido do poder do Evangelho, poder transformador, poder, enfim. O que o senhor tem, pastor, a dizer um pouquinho sobre esse crescimento? Muito bem. Pastor João Batista Júnior, queridos irmãos que participam conosco desta live, em primeiro lugar, antes de qualquer exposição bíblica acerca desta temática, eu acredito que seja de fundamental importância nós tratarmos um pouquinho sobre crescimento e destacarmos que uma das principais expectativas que deve existir no coração de todos aqueles que iniciam alguma coisa, que empreendem alguma coisa, é sem dúvida alguma a expectativa do crescimento, da prosperidade e do avanço. Nenhum ser humano, no pleno uso das suas faculdades mentais e intelectuais, começa alguma coisa, realiza qualquer tipo de empreendimento, perdendo de vista o propósito de crescer. Todos desejam crescer de alguma maneira, seja na vida política, através da candidatura de um cargo público, seja nos esportes, através de um contrato de relevância nacional ou internacional, seja na vida artística, seja na vida empresarial, na construção de pequenas, médio ou grandes empresas, seja também na vida eclesiológica, ministerial, espiritual. Todos nós, de alguma forma, desejamos crescer, tá? Todos nós desejamos, de alguma forma, prosperar. E quando se trata de crescimento, é importante dizer que Deus também tem expectativas de que a sua igreja cresça. Quando em Mateus, eu acho que é o capítulo 16, o verso 18, se não me falha a memória, Jesus falou sobre a edificação da sua igreja. Ele disse: e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, este texto diz que a igreja vai avançar a ponto de saquear o inferno e as portas do inferno não prevalecerem contra ela. Então o crescimento é um processo que deve ser encarado a primeiro ponto, em primeira vista, como algo absolutamente natural. Qualquer ser que tem saúde, ele vai experimentar o processo do crescimento. Agora, a questão a ser trabalhada hoje é tão importante quanto o crescimento quantitativo, quanto o crescimento estereótipo, quanto o crescimento aparente, é a forma como nós estamos crescendo e, sobretudo, os meios que são utilizados para alcançar este crescimento. Ou seja, Deus não quer privar-nos da visão de crescimento. Deus deseja, de alguma maneira, que a sua igreja cresça. No entanto, como povo de Deus, como igreja de Deus, como templo do Espírito Santo, nós não podemos crescer de forma disfuncional. Nós não podemos crescer a todo custo, passando por cima de valores já determinados como verdades fundamentais na Escritura Sagrada. Porque a médio ou longo prazo, todo crescimento disfuncional vai ter prejuízo. Você se lembra de um texto de Mateus 7:24, quando Jesus fala de duas casas. Uma que foi edificada sobre uma rocha e outra edificada sobre a areia. Eram duas casas que provavelmente tinham a mesma aparência, a mesma pintura, a mesma cor de telhado, a mesma porta. Quem olhasse de fora para essas casas, de repente achava que as duas superariam qualquer tipo de desafio. Mas as duas enfrentaram o soprar do vento, o transbordar dos rios e o cair da chuva. E aquela que a longo prazo permaneceu em pé foi aquela que estava sobre a rocha. Então, a minha preocupação, pastor João, já vou botar a palavra, é: nós queremos crescer, mas quais são os critérios que norteiam este crescimento?
Qual é a base para este crescimento? E eu creio que o principal instrumento de Deus que deve nortear a igreja para um crescimento sadio, sem dúvida alguma, é a sua poderosa, inerrante e infalível palavra. Sem palavra, todo crescimento pode ser inchaço, todo crescimento pode ser qualquer outra coisa, menos um crescimento sadio. Crescimento sadio é aquele que não abandona a palavra de Deus como única e infalível regra de fé, prática e de comportamento. Pastor João Batista. Está aí, meus irmãos, né? Posicionamento teológico, né? Empírico do pastor Celso, que é pastor de uma grande igreja do Vale do Ribeira. E está aí, né, essa colocação dessa casa, hein, pastor? Na verdade, Paulo tratou sobre esses fundamentos, né? Ter a consciência aonde estamos fazendo, Onde estamos edificando a nossa casa, né? Gasta-se muito encontrar um solo seguro, né? Se gasta muito, se empreende muito tempo, muito desgaste, né? Porém, esse é um crescimento contínuo, sólido, saudável, né? Na verdade, Deus não questão o que está se empregando, como o senhor acabou de falar, né? Os meios, os critérios que estão sendo usados para promover esse crescimento. Antes do pastor fazer a leitura, eu gostaria aqui de manifestar aqui, pastor Celso, né? Missionária Cida diz: gostei do estúdio, como já li. A irmã Cícera também manifesta aqui a sua gratidão. A irmã Tânia e a irmã Renata está acompanhando a live. A Camila Braz Miranda também está acompanhando a live. Irmã Lúcia Marques, missionária Sandra Mara. Ei, missionária, eu quero comentário da senhora aí, viu? Viu? E olha, já vou fazer um convite para a próxima live, viu? Pode deixar um espaço na agenda aí. Missionária Sandra, estamos acompanhando, pastor Celso, essa live. Irmão Edson Luiz diz: maravilha, linda mensagem e muito forte. Deus é fiel. Amém. Esse público que assiste 15, 10 minutos antes de dormir, vai lá, compartilha e depois retoma no outro dia. Coisa boa. Na madrugada. Queridos, voltando aqui naquilo que o pastor Celso acabou de discorrer, pastor Celso, na verdade, em suma, a gente precisa ter muito cuidado quando a nossa concentração só está no crescimento numérico, então. Sem dúvida. Inclusive, o pastor João Batista, ele citou um texto que eu rapidamente encontrei. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e verso 10. Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada. Graça por favor imerecido. Tudo quanto nós fazemos de bom no reino é resultado direto da sua graça e da sua infinita misericórdia. Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o alicerce como sábio construtor. Então ele fala de um construtor que não trabalha no vento, Tem estratégia. um construtor que tem estratégia, que tem sabedoria para poder executar a sua tarefa. E Paulo diz: e outro constrói sobre ele, mas cada um observe como constrói. Ou seja, cada um de nós dará conta daquilo que nós fazemos diante de Deus. Então Paulo falou: olha, eu lancei o alicerce como sábio construtor, o outro acabou construindo sobre ele, mas cada um perceba, veja como está construindo. É uma análise pessoal. Nós não estamos aqui com o propósito de dizer para você que você está certo, que você está errado, mas é uma exortação bíblica dizendo: quando a gente se propõe a executar as tarefas do reino, nós temos que verificar a forma como nós estamos fazendo. O
Pastor, se me permite, existe uma frase que eu costumo utilizar: faça o que é certo do jeito certo. Nem sempre fazer o que é certo está certo. Você se lembra de Davi, quando em 2 Samuel, se não me falha a memória, ele assumiu a liderança política da nação de Israel, e uma das primeiras atitudes de Davi foi ajuntar uma equipe de 30 mil pessoas e de se deslocar nesta equipe para a cidade de Baalim de Judá. Qual era o propósito de Davi? Ele ia trazer de lá para Jerusalém, capital do seu reino, um dos maiores símbolos da religião judaica, chamada Arca da Aliança. Até aí tudo bem. Trazer a arca para Jerusalém, que era símbolo da presença de Deus, era uma coisa certa. Quer dizer, ele estava fazendo uma coisa certa. Mas fez a coisa certa do jeito errado, pastor. Porque a Bíblia diz que ao invés de trazer a arca nos ombros de sacerdotes consagrados e escolhidos das tribos de Israel, ele coloca a Arca da Aliança em cima de um carro de bois de primeira linha, que era um costume pagão, era um costume dos filisteus. Eram os filisteus que traziam os seus deuses, os seus objetos de adoração, em cima de carros de boi. E Davi, lamentavelmente, sendo um homem de Deus, tentando fazer a coisa certa, não observou a palavra, para ver o que a palavra determinava no tocante à condução da arca. Resultado, colocou a arca em cima de um carro de bois de primeira linha, e a Bíblia diz que quando eles desciam numa localidade geográfica conhecida como Eira de Maicon, os bois que traziam o carro e que traziam, consequentemente, a arca, tropeçaram, e a arca foi deslizando para cair. Um rapaz cheio de boas intenções, um homem chamado Zá, foi colocar a mão na arca e, lamentavelmente, uma tragédia aconteceu. A festa se transformou num velório e Davi volta para casa completamente aborrecido. Aí eu penso, com boa intenção, mas gerou todo o mal. Fazendo o que era certo, que era trazer a arca, era certo, mas do jeito errado. Então, às vezes, nós queremos fazer o que é certo. Nós desejamos e externamos o desejo de fazer o que é certo, mas corremos o risco de fazer o que é certo, pregar o Evangelho, louvar ao Senhor, levar a igreja em crescimento, mas de forma errada, trazendo para o culto do Senhor elementos pagãos que Deus nunca aprovou na sua palavra. Aí mora o perigo. Meus irmãos, eu quero que você formule sua pergunta, participe desta live. Você está concorrendo aí a um jogo de talher de 32 peças. A irmã Jane, missionária Jane, trabalha na Casa de Bahías e de bom grado, né, nos doou. E você pode ser seu, tá bom? Qual é o seu conceito em relação ao livro da lei? Quando a gente fala livro da lei, é o que temos hoje, né, pastor Celso? Né? Esses 66 livros que na época não tinha, do Pentateuco, né? Esses cinco livros do Antigo Testamento, e ali tinha a lei de Moisés, então o livro da lei, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, né? Euquias, o sumo sacerdote, numa administração do rei Josias, né? E ordena, convoca o povo, convoca o sacerdote, convoca a liderança, né? Para a restauração do templo, e nesse gerenciamento é encontrado algo de valor que dá a entender que para a construção, para a obra por alguns dias, e aí leva para o rei esse livro, e o rei, pela leitura que o senhor faz, ele reage de uma forma assim surpreendente, né? Surpreendente, e que dá ele, pela leitura que também analisando, ele daí então ele é injetado nele
uma força, uma disposição, um desejo, né, de trazer a centralidade do culto para o reino tremendo. E Judá, né, partindo, como o senhor veio pontuando aí, partindo desse fundamento. Quer dizer, com uma visão estratégica, né, como o senhor acabou de ler, de crescimento, melhorar o templo, restaurar o templo, mas não cometendo este erro. Ele não se deu o direito de fazer. Uma coisa é a boa intenção de querer fazer o melhor, e outra coisa é querer assumir toda, como que eu posso usar essa palavra, assumir, toda a responsabilidade. Existe um fundamento, existe um critério estabelecido por Deus, e acabamos de ouvir mais uma vez que todo e qualquer crescimento numérico, né, sem este fundamento, ele tem o risco de, a médio e curto prazo, na verdade, a casa edificada na areia não vai dar certo, né, pessoal? Eu acredito que não é nenhuma questão de maldição, né? É um resultado desenhado, né? Pastor, uma coisa interessante é que, assim, os números, eles não devem ser rejeitados se forem frutos da graça, da misericórdia de Deus e de um trabalho feito com base na Escritura. Até porque a Bíblia fala em Atos capítulo 2, né, dando expressão à quantidade de pessoas que se converteram no dia de Pentecostes. Mas se os números forem frutos da nossa soberba, da nossa arrogância, da nossa autossuficiência e da nossa ausência de compromisso para com a Escritura, então os números se tornam um elemento muito perigoso. Eu me lembro de Davi, e eu acredito que em 2 Samuel, a partir do verso 24, Crônicas também fala sobre o mesmo texto. Davi, com o crescimento de Israel, certamente o seu coração se tornou um pouco envaidecido. Todo mundo está sujeito a ficar vaidoso. Eu estou aqui para dizer que eu estou acima do bem e do mal. Se não tem crescimento numérico também, o sentimento é de frustração. Exato. Então, a nação de Israel cresceu de uma forma, e Davi resolveu, como fruto dessa sua vaidade, uma leitura minha do texto, resolveu fazer a contagem do povo de Israel. Joabe, comandante do exército de Davi, disse: Davi, mas por que você vai contar? Ele mandou você contar. Não, eu quero contar em outras palavras. A que ponto o meu reinado chegou? A que ponto chegou? Isso é uma observação, corroborando. A visão é contar os melhores também, né? Exatamente. A elite, né? Exatamente. Daquele meu exército. Exatamente. E esta atitude de Davi foi uma incitação de Satanás a partir da matéria-prima que há no coração do homem, né? Que o diabo trabalha a partir daquilo que há em nosso coração. Jesus disse que do coração do homem procede todo tipo de coisa ruim, né? Então o diabo, trabalhando a partir dessa vaidade, incitou que Davi contasse. E Deus, ao mesmo tempo, provou Davi que tudo passa pela permissão de Deus. Deus é soberano. Por que em Crônicas diz uma coisa, Samuel diz outra? Foi Deus ou o diabo que Deus permitiu, porque é a vontade permissiva, mas o diabo é que incitou a partir de uma vaidade no coração de Davi. Então, em consequência dessa contagem, Deus feriu gravemente o povo de Israel com praga, e a ponto de enviar um anjo para destruir Jerusalém. Foi quando aquele momento em que Davi se raspou, se humilhou e reconheceu o grave pecado que havia cometido. Então Deus, pela sua infinita misericórdia, o perdoou. E se você quiser mais informações, leia um pouquinho sobre esse tema, porque o tempo é bastante longo. Mas é isso. Voltando a dizer, nós estamos falando sobre a questão do número. É importante? Sim, é importante. Mas desde que não seja fruto da nossa arrogância. Tem gente que, na verdade, faz questão de mostrar que está podendo, que está... E uma coisa que eu lembro, nós temos que maturidade, pé no chão.
E o mundo dá muita volta. Quem está lá em cima pode estar no ar amanhã. E quem tá, não tem ninguém que está lá embaixo que pode mudar. Gigante, É uma roda gigante. Então, se o seu crescimento, se a sua prosperidade, se for fruto da misericórdia de Deus, da palavra de Deus, de uma coisa honesta, meu irmão, Deus abençoe, Deus seja louvado. Mas como disse Paulo, cada um veja de que forma está fazendo. E voltando um pouco, cada um veja como está fazendo, é interessante quando a gente ouve com mais atenção o texto, cada um. Então, assim, pastor, temos a liberdade. Não é um crescimento homogêneo, né? Essa igreja, essa instituição, ela vai crescer de acordo com as características, né? A característica desse líder, sua personalidade, a sua relação, né, com esses liderados, né? Quando esses liderados passam a desenvolver um sentimento de pertença, que eles precisam assumir, né? É bom, estou tocando nesse assunto para que você que está nos assistindo, líderes de jovem, de criança, igrejas que não trabalham com liderança, mas você não é o cara. Está acontecendo um crescimento numérico, você tem sim pessoas diretamente participando desse crescimento. Enfim, é gostoso e é bom a gente ressaltar, porque também se tem a idolatria da numerologia, a idolatria, e eu estou aqui fazendo a minha interpretação pessoal, quando o senhor diz que isso traz a soberba, né, o orgulho, né, e deixa as pessoas ser diferente, eu creio que é uma virtude. Agora, passar a ser e se comportar com indiferença, aí já é uma afronta. Sim. Já é o que o senhor acabou de falar, desrespeitar, né, tratar outros companheiros, outras instituições, outras igrejas que eles têm um total desprezo por algo que está acontecendo aqui. E para concluir aqui, eu estou aqui, vou e volto, né, para que o pastor Celso continue, né, com jorrando essa água cristalina, falando sobre esse crescimento, deixando claro que é aquilo que o texto diz, né? A diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo, né? E ninguém está se dirigindo contra a placa, aquela que está certa ou aquela que está errada, né? Então, se tem a idolatria da numerologia, pastor Celso, também tem a idolatria da numerofobia. Que é tudo ao vivo, viu, irmão? Ninguém tem projeto para falar aqui, não. E eu estou perto do mestre aqui, né? É o vernáculo aí, o ambulante, eu tenho que policiar mais hoje, né? Então, pastor Celso, a numerofobia, ela sustenta uma ideia, vou mudar um pouquinho aqui, né? Ela sustenta uma ideia que ataca o crescimento numérico e se apega no estado qualitativo e diz assim, não, Deus quer qualidade, Deus não quer crescimento. A pergunta que eu tenho por dizer, me fazer, acho que é a pergunta de muitos dos nossos irmãos, realmente Deus só quer qualidade? Em todo tempo, isso acabou de falar, deixou claro, biblicamente, que Deus é o protagonista, Deus é o maior investidor desse crescimento. Fica bem difícil conciliar essa ideia que Deus quer qualidade, então a igreja não se desenvolve, né? Esse departamento não se desenvolve. E também falando do crescimento, né, implícito, crescimento cognitivo, emocional, o crescimento do ser humano em si também, né? Esse crescimento, essa maturidade que o senhor tocou no assunto, quando disse nós precisamos ter maturidade, porque há um crescimento numérico e esse crescimento numérico sendo detido porque não tem maturidade, se transforma numa tsunami contra, né, a pessoa que se acha protagonista.
E aí, voltando na numerofobia, né? Existe também esse conceito onde as pessoas respeitam mais se existe uma visão de crescimento numérico, quando as pessoas abandonam, né? Entrando agora um pouco no tema da temática, desconsideram-se, não usam a Bíblia, né? Para estabelecer critérios para esse crescimento. A numerofobia também não usa os seus usos e costumes, suas regras, seus dogmas, né? Suas leis, acima do contexto sagrado. Não é dois extremos. Não sei dois extremos, com certeza. Uma coisa importante, irmãos, quando a gente trata sobre essa questão do crescimento da igreja, tanto no que tange a quantitativo e qualitativo, existem dois extremos que são perigosos. O extremo de você ter um apego excessivo só por números. Tem gente que trabalha só por número. Ele não trata o indivíduo de forma singular na sua personalidade, né? Ele trata a igreja como massa, né? E esse é um extremo perigoso. Agora, um outro extremo também perigoso é o de que você vai colocar como base a ideia de que Deus só quer qualidade e não está nem aí para a quantidade. Então, todos os extremos são perigosos. O extremo de você buscar números apenas para a glória pessoal é um problema, mas também o extremo de você achar que Deus não está preocupado com o extremo. Se assim fosse, se salvaria apenas algumas pessoas. Então, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Se isso não acontece, existem variadas razões que nós podemos discutir numa outra ocasião. Mas são dois extremos perigosos. Precisa ser avaliado, então. Né? Precisa ser avaliado. Tanto o crescimento, a numerolatria que eu estou colocando, viu, gente, essa redundância aqui, quando o pastor Celso fala que quando se tem apenas essa visão, é só se quer crescer, né? O prazer está, né, na multiplicação, né? Seja do espaço físico, das pessoas que estão ali. Contrapartida também da numerofobia, então, ele precisa parar para rever seus conceitos, né? E é interessante, pastor, eu estou aqui segurando para falar. Mas me parece que o fanatismo, ele é tanto quanto o liberalismo, o fanatismo, o evangelho do homem, o evangelho que o homem diz como ser salvo, né? Não coma isso, não coma aquilo, não faça isso. Não tem esse perigo também de afetar a vida desses seguidores de forma brutal, impedindo o crescimento dos seus seguidores a visão central, que é Cristo, levar Cristo, né? Muito bem. Pastor João, um dos principais propósitos de Satanás, desde os primórdios da civilização humana, foi alterar o propósito do culto e desviar o olhar das pessoas do verdadeiro alvo da nossa adoração, que é Deus. Então, nós não estamos aqui falando sobre a questão de que é um problema você ter regras ou normas, porque toda instituição humana tem regras e normas, mas o grande perigo é desviar o olhar dos fiéis para Cristo, ou Deus que é o alvo da nossa adoração, e alterar essa visão para coisas e situações que são supérfluas e que não podem salvar, porque quem salva é Jesus. João capítulo 10, verso 9, ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. João 14, 6, e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E um outro texto, 1 Timóteo 2 e 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esse desvio é um perigo, né? Entenda muito bem, meus queridos irmãos.
Cada igreja tem a sua composição doutrinária, os seus costumes que são transitórios, mas a partir do momento que a igreja, a liderança leva os seus fiéis a desviarem o olhar de Cristo, que é o centro de todas as coisas, para olhar para outras situações como meio de salvação, aí é um problema. Pastor, então, fica bem claro que os métodos, eles são permitidos. Porém, todos têm que partir de uma só origem. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, muito bem, pastor. Bem, muito bem. E olha, enquanto o pastor Celso se recompõe aqui, que a irmã está conosco também, pastor Celso. Nossos irmãos estão muito felizes de estarem juntos, eu não falo para o senhor. Amém. Glória a Deus. Eu vou. Se eu levar o pastor Celso para o Ministério de Registro, a Nova Jerusalém não vai gostar, né? E aí vice-versa. Mas é muito bom estarmos aqui. Pastor Clodoaldo, da congregação de Quilombo, irmã Jéssica, da regional de Biracatu, também estão acompanhando essa live. Pastora Rosângela J. Trindade está acompanhando a live. A esposa. Shalom, minha irmã. Viu? Seu esposo está aqui. Daqui a pouquinho a gente já indo para o encerramento, mas quando ele fala, volta toda a motivação de continuar. A irmã Cristina também está nos acompanhando, o irmão Gabriel está acompanhando a live, a missionária Sandra, pastora Sandra diz assim: o crescimento da igreja é a obra de Deus. Conversão não pode ser produzida por nenhuma ação humana. Só o Espírito de Deus pode regenerar. Regenerar. Meu Deus. O coração do homem. Só o Pai pode trazer os eleitos a Cristo. Só Cristo pode salvar o pecador. A igreja pode plantar, regar, mas só Deus pode dar o crescimento. Somos cooperadores de Deus na proclamação do Evangelho, mas só Ele pode acrescentar à igreja os que são salvos. Amém. Que bênção. Amém. A palavra regenerar, né? Vamos dar aqui uma definição, porque eu acredito que estamos chegando bem perto, então, de entender quando o crescimento sem regeneração não tem qualidade. Né? O principal propósito da igreja é proclamar o Evangelho. Eu gosto muito da parábola do semeador, que fala sobre os 4 tipos de solo. A semente era uma só. Uma só. Né? O semeador, ele saiu com um punhado de sementes que tinham a mesma qualidade de fazer produzir. Qual foi a diferença? Na minha leitura foi o solo. Sim. Beira da estrada, pedregais, espinhos e depois caiu uma boa terra. Né? Então, a semente é sempre a mesma. E o trabalho da igreja sempre é pregar o Evangelho. Marcos 16 e 15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então nós temos que pregar o Evangelho. Não temos que pregar fantasia, ilusão. Não devemos baratear também as coisas do Senhor. Temos que pregar o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo ele é encarregado de convencimento. João 16, verso de número 7, eu acho que é isso. E quando o Espírito vier, ele quem? O Espírito convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então o nosso trabalho, como diz a missionária, é pregar o Evangelho, cooperando com Deus nesta nobre tarefa de levar pessoas a Cristo. E orando para que a semente possa encontrar corações preparados e que haja então não apenas um número de pessoas como membros da comunidade, mas que haja um número de pessoas convertidas e regeneradas para morar no céu. Né? E o nosso propósito não é só encher a igreja. Nosso propósito é encher o céu, né? Pessoas que estão na igreja não foram regeneradas, são religiosos, são escribas, fariseus e assim por diante, mas foram gerados de novo. E o que Jesus disse para Nicodemos em João 3, necessário é nascer
de novo. Essa palavra regeneração muito forte. Obrigado, pastora. O esposo, nosso irmão, Pastor Nilton. Pastor Nilton, os membros da Assembleia de Deus, Alfa e Ômega. Né? Olha, meus irmãos, tem muita gente aqui, pastor. Deixa eu olhar aqui. Meu irmão Lucinéia, da Distrital Cananéia, pastora, a irmã Liz Santos, caseiro da Nani, essa empresa que trabalha aí com iguarias deliciosa. Irmão Nilton, está aqui ele, forte. Só mestre, né? Esse só, ele não seja um indicador aqui, porque esse só está do outro lado, viu? A próxima live, os mestres de lá, né, pastor? Com certeza. Vai vir para cá. Um abraço, pastor Paulo. Plantou, Apolo regou. É interessante essa expressão, o pastor Nilton e a pastora Sandra. Eu vejo aqui, pastor, nessa expressão, né? 1 Coríntios 13:6, e aqui temos então crescimento quantitativo, sim, né? E um crescimento qualitativo. E é interessante que há uma qualidade tão grande aqui que Paulo e Apolo, com características ministeriais, né, diferentes, eles não estão trazendo o mérito desse crescimento, né? Ao mesmo tempo reconhecem, como diz a pastora Sandra, né, a boa cooperação, né? A participação, eles tiveram participação, né? Sim. Mas plantou, o outro regou, mas na verdade, se não tiver crescimento, quem planta, né, pode ficar frustrado, e quem rega vai perguntar por instante e não deu resultado. Em suma, tudo precisa ir e voltar na palavra de Deus. Muito, né? Estamos aí partindo para o encerramento. Quero pedir aos irmãos que façam o compartilhamento. E queremos falar um pouquinho sobre Euquias, né? Que é interessante, pastor, quando falamos em crescimento quantitativo e qualitativo, estamos falando de mudança, de transformação, né? De transformação. E percebemos que enquanto o livro ele ficou, você vai definir aí se estava perdido, e estão dizendo que chegou mais gente aqui, gente. Bom, vamos lá então. Nós, nos tempos atuais que vivemos, as pessoas querem ver Cristo em nós. Muitas vezes falamos, não olhem para mim. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A pessoa virão para a igreja quando vê Cristo em nós. Abraço a todos, diz o pastor Francisco da Manja. Você é meu primo, ele não fala que é primo, por se achar mais bonito do que eu. Já percebi, né? Eu falo, porque é um negão bonito, né? Maravilhoso, um beijo no seu coração, viu? Pastor Francisco, Deus te abençoe. Eu posso fazer uma observação nesse texto que o pastor Francisco fez, usando até o texto da pastora Sandra Mara e o pastor Nilton, em 1 Coríntios 3, no verso 7 ao verso 10, Paulo trata sobre a ação de Deus que dá o crescimento. Você o planta, Apolo rega, mas é Deus que dá o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Mas ao mesmo tempo, no verso 10, Paulo chama aqueles que fazem a obra a responsabilidade. Quer dizer assim, quem faz crescer? Deus. Muito bem, Deus que faz. Por outro lado, no verso 10, Paulo diz que nós temos uma responsabilidade também. Deus se torna nosso pai. Nós nos tornamos parceiros de Deus nesse alcançar pessoas, né? Cada um veja como faz, como edifica. E o pastor Francisco, né, para um fechamento, essas pessoas têm que ver Cristo em nós, a forma como nós nos comportamos. Então nós seremos parceiros de Deus nessa edificação do templo e da igreja. E é interessante, pastor, isso é muito bem, pastor.
não tem como esgotar mesmo. Mas assim, nós precisamos fazer uso do reconhecimento. Paulo reconhecendo o contexto, né? Ou seja, ele não está se auto-desprezando, não está se desvalorizando. Deus, como o senhor acabou de falar, Deus é parceiro. Deus irá agir onde existe uma ação, né? Teoria de Newton, né? Para toda ação, uma reação, né? Mas existe algo que me chama muita atenção quando Jesus, na sua comissão ao discípulo, diz: olha, cure os demônios, liberte as pessoas, cure os enfermos, enfim. Pastor, eu entendo que a pessoa detentor de um dom de cura, detentor do dom da ciência, da sabedoria, da fé, enfim, não tem como. Esta pessoa vai atrair. Sim. Não é que vai atrair? São dons atrativos, né? Atrativos, né? Imagine, eu lembro do pastor Natanael, pastor aqui em Registro, e que hoje, saudosa memória, dorme em Deus. Ele tinha um dom de cura extraordinário. Extraordinário. Ao ponto que quando ele veio assumir a cidade de Registro, a igreja não tinha mais lugar. Não tinha espaço. Um homem de Deus, um homem com uma graça, um ministério de cura e de milagre. Porque um determinado tempo, ele chegando na igreja, tinha uma pessoa que, por algum motivo, seus braços, suas mãos, né, ele mantinha no seu peito e não havia esse movimento. E o pastor Natanael saudou o Senhor. Senhor, eu disse para você até o Senhor, escreva sua mão, não posso. Aquele homem foi lá e puxou. Jesus fez algo extra. Pastor, não tem como. Temos que reconhecer, né? Amém. Um planta e outro rega mesmo, como o pastor Francisco está dizendo. E aí que é preciso, nada contra, iniciar essa live falando sobre crescimento quantitativo e qualitativo, que em nenhum momento a intenção aqui é afrontar os recursos que a obra de Deus precisa, obreiros que são dignos dos seus salários, pastores que se doam à obra de Deus, né? Embora alguém não goste, mas é isso mesmo, né? Como é que alguém sendo abençoado, edificado, né? Pelo verdadeiro evangelho, com a vida sendo transformada. Pergunte para uma mãe, né, que teve seu filho em um mundo duvidoso, hoje dentro da igreja, a esposa, né, que o aguardava, aquele marido com tanta ansiedade, hoje tem o prazer de saírem junto para a casa de Deus. A honra a Deus, a glória ao Senhor, mas tem que reconhecer que existe ali um princípio de honra, né? Um homem de Deus. Romanos 13, verso 7 diz: pagai, né, a quem lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Honra é uma dívida. Você tem dívida. Dívida de honra. E a ingratidão, né, pastor? Eu creio que a pessoa, a gente fala tanto no pecado de origem, né, no adultério, no isso, naquilo, mas há um pecado que hoje ele se tornou comum nos nossos dias, que é o pecado da ingratidão, né? As pessoas não reconhecem os homens de Deus, e quando reconhecem o homem de Deus é para censurar suas fraquezas, como se ele deixasse de ser um ser humano, né? Quero agradecer a participação de todos, e quando voltamos a falar sobre esse livro que foi achado, e você percebe o quê, pastor Celso, e os que estão nos ouvindo? A falta da leitura, a falta da aplicação
né? O apóstolo diz, 1 Pedro 2, 21, se não me falha a memória, que sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu gosto muito disso, né? Não foi um homem, não foi uma ideia de um homem que decidiu escrever um conceito de vida, aquilo que ele achou ser certo ou errado. Mas eu também, pastor, levo esse texto, acho que é 2:21, 1 Pedro, 2 Pedro, aliás, né? Eu levo esse texto também para a aplicação de algo que todo dia pastores, pregadores, né, está fazendo uso, que é aplicar a interpretação, né? Quando você lê um texto, quando você quer desenvolver um projeto, uma campanha, enfim, né? A gente parte do texto sagrado, né? E esta aplicação também, ela tem que ser tratada com muita lesura, porque dependendo da aplicação, mesmo fazendo uso do livro, caiu no contexto do que aconteceu com o livro da lei, porque só Manassés reinou quase meio século. Ou coisa ruim, né? Manassés é interessante, crônica e o livro de Primeira de Reis, que crônica é mais pastoral, né? Crônica vai detalhar de forma minuciosa. Crônica fala que Manassés se arrependeu no final dos seus dias. Mas até ele chegar a esse ponto, trouxe... E os resultados, né? De todo o período que ele trabalhou por mal, ficaram. Tanto é que quando ele morreu, mesmo arrependido, morreu, os frutos acabaram sendo de alguma forma colhidos na nação. Perfeitamente. Pastor, se me permite uma coisa, assim, nós trabalhamos muito sobre outros textos falando dentro da mesma temática que a Bíblia. Mas uma coisa interessante do rei Josias, que Josias ele começa a reinar em um período crucial na história do Reino do Sul. O Reino do Norte já estava em exílio, né? O Reino do Norte, com capital em Samaria, já havia sido transportado para o exílio, e sobrou o Reino do Sul. Estava também nos seus momentos derradeiros de ser levado para o exílio. A Bíblia diz que ele assume o governo em um período de desconfiança. O seu pai Amon havia se desviado completamente dos propósitos de santidade estabelecidos por Deus para o seu povo, e ele começa a reinar com 8 anos de idade. Claro que estava debaixo de uma supervisão de um homem de Deus, entre eles o sacerdote Uquias, e quando ele completa, a partir dos 16, o coração de Josias começa a se mostrar desejoso para fazer alguma coisa boa para Deus. Isso levou alguns anos, até os 26 anos aproximadamente. Dentro desse período eles encontram o livro da lei, já estava fazendo reformas, mas quando eles encontram o livro da lei, como o pastor disse, parece que para. Agora nós vamos ver quais são as orientações que este livro nos dá para que haja uma verdadeira reforma. E até agora, eu acredito, pastor, que eles pararam para ler, para também analisar o que já tinham feito. Exatamente. Quer dizer, será que a nossa reforma bem intencional até aqui está de acordo com a vontade que Deus expressa nesse livro? Então eles pararam. Se precisar parar, gente, para. Se precisar voltar atrás, volta. Se precisar abrir mão das suas prerrogativas humanas, faça. Josias parou. E a Bíblia diz que eles foram examinar o livro. Examinar. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo, não é a minha vontade, é o que Deus quer. Porque culto a Deus é sério. Então a Bíblia diz que foi feita a leitura. O que me chama a atenção, pastor, a reação de Josias quando é feita a leitura do livro. Primeiro, a Bíblia diz que ele temeu, rasgando as suas vestes exteriores, que era um sinal de temor. Né? Tem gente que ouve a Bíblia o tempo todo, não teme, gente. Você pode ouvir os melhores sermões como coceira.
É como canções, como acho que é o profeta, canções de amor. Jeremias fala sobre isso. Quer dizer, o Josias, ele temeu. Você tem que temer ao ler a Bíblia, ao ouvir a Bíblia. Dizem os estudiosos que quando os escribas que copiavam a lei, eles paravam no nome de Deus e a verbo original, eles paravam, lavavam as mãos, lavavam a boca para continuar. E se o nome de Deus aparecesse 50, 100, eram 100 vezes que eles lavavam. Dizem alguns estudiosos. Então, o temor. Segundo, ele consultou minuciosamente o que o livro determinava para continuar a reforma. Isso aqui é a dependência de Deus. Dependência. Josias reconheceu que era apenas um instrumento através do qual Deus poderia usar. Dependência. E terceiro, ele executou a partir dali os projetos posteriores de acordo com o que a lei determinava. A palavra determinada. Pastor, o senhor toca no assunto e eu sou um caçador de balas. Eu fico buscando, né, essas expressões. Quando o senhor fala aí que os escribas, né, transcrever. Gente, vem para cá, que agora eu estou tocado mesmo. Estou cheio da graça de Deus nesse momento. Já estava e fiquei cheio. Por quê? Eles lavavam, né? Tocar o nome de Deus ali. Pastor, o que eu chego à conclusão que hoje esse artefato Bíblia ele está na mão de bilhões de pessoas. Né? Quando não está, de fato, literalmente, ele está nos nossos aparelhos. Né? Alguns nem levam o Bíblia para a igreja porque já está lá no smartphone. Né? Até a gente usa o tablet, né? A tecnologia, usando de boa mente, né? Enfim, mas o que eu percebo, pastor, voltando na perda de qualidade, nesse crescimento expressivo de evangelho, eu vou... não dá tempo para terminar, gente. A gente fica para a próxima live para tocar nesse assunto. E vocês que são escritores, por favor, antes de criticar, antes de fazer censura, analise o que estou falando. O pastor Celso, quando o senhor fala que os escribas tratavam esse escrito, essa transferência, com esse temor, eu acredito que isso também está contribuindo, pastor, para esta perda de qualidade do indivíduo que afirma ser cristão. Ele está numa igreja, ele participa do ato da ceia, porém, os que vivem mais próximo não vê fruto, que Jesus disse, João capítulo 15, pelo fruto conhecereis a árvore. Então, fala da regeneração. Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Tudo isso para chegar em que ponto? Pastor, será que a gente não tem que ter mais cuidado no tipo de livros que lemos? Não comprar um livro só pela capa, famoso adágio. Mas, caso o leitor não tenha essa percepção, procurar um pastor, procurar o seu líder. Porque, pastor, quando esse texto sagrado ele é transcrito, nada contra o livro, mas dependendo do escritor, ele quer colocar uma linguagem mais atualizada, né? Existem algumas Bíblias que, na verdade, quando vão traduzir expressão de Jesus, é traduzido como expressão de baixo calão. Uma expressão profana. De desrespeito. De desrespeito, né? A palavra fezes aqui, viu, gente, com todo respeito a vocês, aparece em algumas Bíblias, né? Aquela abreviação de P, né? De B, tá entendendo? Se eu falar isso, eu vou ser processado. Não tenho vontade de falar o nome da Bíblia.
sabe? Mas temos que vigiar. Não é a nossa intenção. Mas isso, pastor, vai provocar um resultado negativo nesse leitor. Por quê? Uma vez que a gente só pensa em traduzir o texto sagrado numa linguagem moderna, a gente com certeza não vai alterar princípios. Porque tem o latim, tem o hebraico, tem o grego, tem o... Então, a fidelidade desse escrivão, desse escritor, né? Dos escribas, em traduzir, transcrever o texto. E é claro, né, pastor, temos alguma Bíblia aí, João Ferreira de Almeida, Bíblias boas, que traz uma expressão, né, atual, mas você percebe que não está tão distante, né, dessa estrutura narrativa do texto sagrado. A questão, na verdade, pastor e irmãos que participam conosco, toda a tradução é válida desde que não se extrapole o nível, né, de normalidade de respeito àquilo que é santo. Eu acho que é o terceiro mandamento do Decálogo, diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Na oração do Pai Nosso, assim chamada, inicia dizendo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, toda a tradução é válida, desde que haja um propósito de esclarecer sem descaracterizar aquilo que para nós é sagrado, é santo e é separado. Porque, pastor, a partir do momento que... Porque a idolatria, né, ela é uma cultura. Ela é uma cultura e ela está perpetuando. Claro que diferente, Jeroboão II fez o bezerro de ouro lá, e foi severamente, né, tratado por Deus, corrigido, né, por aquela atitude de imitação, de clonar, né, aquele sentimento arrogante de não reconhecer a autoridade. Ele tinha os seus motivos, né, mas não era para chegar a tanto, né? A réplica de tudo que tinha em Jerusalém, né? Ele começou a implantar um novo sistema. Tudo isso para dizer o quê? A gente ataca muito, não, a igreja está copiando o mundo. Mas, pastor, quando um segmento religioso, quando uma igreja, né, com o seu sacerdote, com o seu bispo grande, com o seu reverendo, com sua pastora, decide em manter um estilo de trabalho em que em nenhum momento para usar a Bíblia como aferidor, como selo de aprovação, né? Ou as empresas fazem um copo, tem que ter os selos de aprovação. Você faz uma faculdade, sua formação acadêmica só é válida no sentido, né? Se tiver o selo de aprovação. Então, voltando aqui um pouquinho, eu percebo também, já saindo dessa tradução que o senhor respondeu, e a última, já uma pergunta e pedindo a sua avaliação, o seu conceito dentro desse assunto. A partir do momento que uma igreja ela começa a se desenvolver, porque, pastor, quando a gente fala em divisão hoje, a gente tem várias igrejas, com vários nomes, aplicando várias liturgias, mas tudo isso, para mim, se resume nesse contexto antigo. A influência do Reino Norte. Quando Ezequias assume o reinado, a primeira coisa que ele faz é tirar do reino de Judá o culto que Acais, né, o seu pai, havia implantado no reino sul, no reino de Judá. Então, Ezequias toma essa providência, não dá continuidade nessa idolatria, e aí é interessante que também
enquanto Ezequias tem uma mira para o texto sagrado, ele restaura, né, e há um grande reavivamento no meio do povo. Aí vem Manassés, que decide desprezar, né, decide renunciar o livro da aliança, que tem essa nomenclatura, né? O livro da aliança, o livro da lei e o livro da aliança. Ele não quer ter este livro como regra para a sua vida, para o seu reino e para o povo. Então, essa cultura do Reino Norte, na verdade, em vários momentos da história, afetou o reino de Judá, né? E tudo isso para dizer o seguinte, pastor: hoje a gente está muito vidrado, desculpa a expressão. Você vê uma igreja que abre hoje e amanhã, né, abarrotada de pessoas, né? E quem está desenvolvendo um trabalho, dependendo do tempo que está desenvolvendo, começa a ter um sentimento ao ponto de desejar abandonar o ministério, porque se acha reprovado, né? Por quê? Essa liturgia do Reino Norte, essa cultura do Reino Norte, ela tira Deus da centralidade e o homem, né? Eu uso uma expressão, o evangelho antropocêntrico, né? Onde o homem assume o centro, aonde ele tem a solução, aonde ele tem uma resposta, aonde os livros também eles se tornam, né, bússola, regra, não só para a conduta pessoal, como também regra para o desenvolvimento, para o crescimento. Os livros de autoajuda, nada contra, eu tenho muitos livros em casa, bons escritores, né? Porém, eu leio analisando a intenção desse escritor, né? A cada palavra, avaliando com cuidado qual é o conceito desse assunto, desse escopo, de onde ele quer chegar. Então, eu creio que o culto do Reino Norte, ele hoje continua. Interessante que também, já vou encerrar, e o senhor vai falar, é um culto, e tem algo no Reino Norte que as pessoas começaram a desenvolver o que chamamos de sincretismo. Uma mistura de adoração que as pessoas, o senhor falou lá no início, né? A intenção de Davi foi boa, foi nobre, mas a forma como ele levou a arca do concerto foi errada. Ou seja, esse sincretismo, ele é uma mistura de adoração, né? Ele é feito com a intenção ao único Deus, mas fazendo uso de tudo que pertence a outros deuses. Exato. Isto provoca, a causa também, pastor, desta perda de qualidade, não do Evangelho. O Evangelho é puro, mas no Evangelho que estamos, né, pregando, pessoas estão vindo para os templos, mas um Evangelho que se percebe que nos atos, nas atitudes, no comportamento, na expectativa e na perspectiva dessas pessoas. Lamentavelmente, até as canções que são fabricadas no nosso meio, uma grande parte, elas estão sendo analisadas nas necessidades humanas, né? Na verdade, o antropocentrismo, um movimento filosófico que começou lá no final da Idade Média, né? No final da Idade Média, naquele período, tudo se concentrava em Deus. Arte, Deus. Música, Deus. Religião, Deus. Política, Deus. Então, os grandes pensadores modernos vão colocar Deus de lado e colocar o homem como objeto de todo estudo filosófico. A partir daí, criou-se inúmeras ramificações, inclusive o evangelho antropocêntrico, que tira Deus
e coloca o homem. Tanto é que tem mensagem de você é o principal. Não estou colocando o senhor numa saia justa, não. Não. Mas o senhor, na sua posição de pastor, o senhor é referência nessa cidade. O senhor, o que o senhor quer dizer? Existe esse evangelho, pastor? Com certeza. Ele está ativo? Com certeza. Com certeza. E eu até penso assim, esse evangelho antropocêntrico. Antropocêntrico por quê? A palavra antropocêntrico vem de duas vertentes gregas. Antropos, homem. Kentro, centro. Então, antropocêntrico é o homem no centro. O evangelho antropocêntrico, ele tira Deus e coloca o homem. Pelo menos duas características. No evangelho antropocêntrico, quem dá as diretrizes não é a palavra, mas novidades. Presta atenção. Então, no evangelho antropocêntrico, o que dá diretriz não é a palavra, são as inovações e as novidades. E eu quero deixar claro que não sou contra novidades, mas antes de incluirmos novidades no culto, nós precisamos saber se as novidades condizem ou não com a Escritura. Né? Condiz com a Escritura. Segundo característica desse culto é que nesse culto a figura mais importante já não é mais Deus ou Cristo, é o homem. E a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1 e verso de número 16, nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus da terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados e potestades, tudo foi criado para ele e por ele. Ele é antes de tudo e nele todas as coisas encontram seu propósito. Você tirar Cristo do centro e colocar o homem é furada. Né? E eu posso apresentar também terceira característica, eu sei que já ultrapassamos o tempo. O culto antropocêntrico, ele rejeita a cruz. O culto antropocêntrico rejeita sofrimento. Vem para a igreja, você nunca mais vai sofrer. Você vai ter um carro novo, uma casa nova, um apartamento novo, você nunca vai chorar. Irmão, isso aqui é imaturidade, até porque o sofrimento faz parte da vida, gente. Deus usa até o sofrimento como ferramenta para a gente crescer. Pedagógico. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições de quem? Do justo. Mas o Senhor, Deus, de tudo. Meus amados, olha, está dando aqui olha, está muito bom, maravilhoso, né? Quero aqui ressaltar, irmão Célio, também estamos assistindo, uma Rosalina, missionária Cida, missionária Cíntia, pastor Joelson de Curitiba, irmã Laura Xavier, estão nos acompanhando, irmã Zilda. Antes de encerrar, antes de você dormir, você que já está aí indo para um sono reparador, que é o meu desejo, compartilhe, tá bom? Deixe uma oferta, tá bom? E essa oferta compartilhe num grupo, para um amigo. Estamos chegando ao fim com esse sentimento de quero mais, né? Pastor Celso, grato. Eu que agradeço, pastor. A alegria foi minha. Obrigado, alegria foi minha. Viu? A minha expectativa estava me deixando ávido. E eu não vi a hora de chegar nesse momento. Amém. Tá? Amém. E foi além da minha expectativa. Muito obrigado a todos os nossos irmãos da Mange, né? Na pessoa do seu pastor, minha deferência. Grato, meu pastor. Deus te abençoe. Você que agradecer, irmão Juliano, missionário Juliano, lá no Guarujá. Ele que cuida das mensagens aí. O pastor João Batista Júnior, que acabou com terça-feira, né? E nem foi embora. Está aí. Muito grato, né? Mesmo pela vida do pastor. Grato pela sua vida. Você é o responsável, você está cooperando, você está plantando, você está regando, e se Deus quiser, vamos fazer a 29ª live, mas hoje nós estamos encerrando esta temática do evangelho quantitativo e qualitativo, que tem como, sim, as duas coisas acontecer.
traga Deus para o centro do seu culto. E quando Deus for o centro do seu culto, você será uma igreja ambulante, você será um templo vivo do Espírito Santo em qualquer lugar. Meu nobre companheiro, pastor, Shalom. Shalom. Deus nos abençoe, fique em paz. E o pastor Celso encerra com a oração e a bênção apostólica. Amém, queridos. Eu quero externar a minha alegria, dizer que foi muito importante nós estarmos aqui, juntamente com o nobre reverendo João Batista, bem como seu filho, pastor João Batista Júnior, e a cada um de vocês que participaram conosco e que estiveram atentos até este momento. Eu rogo oração por cada um dos membros da minha família, com especialidade a minha mãe, que se encontra num processo bastante difícil, inclusive ela provavelmente esteja ainda no hospital agora, e eu vou orar para que Deus possa alcançar não apenas a vida dela, mas a vida de todos os que necessitam de uma intervenção divina. A Bíblia diz em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que está trabalhando a favor daquele que nele espera. Deus está trabalhando ao seu favor. Existe um texto em Hebreus capítulo 11, verso 6, que nos estimula a fé, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Oremos ao Deus Criador, sabendo que Ele trabalha por nós, e coloquemos nele a nossa fé, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Pai, no nome precioso de Jesus, nós estamos profundamente agradecidos pelo privilégio de podermos participar aqui, juntamente com o pastor João Batista e a sua equipe de trabalhadores, de pastores, pastor Júnior, que está também gerenciando esta parte da organização desta live, juntamente com outros, e nós estamos intercedendo a favor de todos aqueles que participam conosco. Oramos a favor daqueles que estão sofrendo, oramos a favor daqueles que estão passando por algum tipo de pressão psicológica, pessoas que não conseguem dormir à noite, pessoas que estão sendo atormentadas por espíritos malignos. Oramos a favor da minha mãe que se encontra hospitalizada. Oramos para que a bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo haja no sobrenatural, abençoando, restaurando, libertando, curando e cumprindo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nos despede debaixo da sua misericórdia, do seu amor e da sua graça, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, a graça revelada na pessoa bendita do Filho, a comunhão e as consolações do amigo Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Shalom, Adonai. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Que benção aí. Eu fugi um pouquinho. Não. Eu trabalhei, mas eu fugi do texto. Né? Não, mas é improviso mesmo.